Classificação de uma função quanto à sua paridade. Agora nós vamos aprender a classificar as funções em funções pares, funções ímpares ou aquelas que não forem pares nem ímpares, nós vamos chamar sem paridade. Certo, amiguinho? Então vamos lá. Quando que uma função pode ser classificada em função par? Né? Uma função é classificada como par quando f de x é igual a f de menos x. Ah, professor, não entendi. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma função x na quarta mais 3x², é uma função polinomial. Ô amiguinho, o que quer dizer f de x igual a f de menos x? Bom, basicamente é assim, ó, significa o seguinte: se eu colocar um valor positivo, um valor qualquer aqui, ó, tipo 2, 3, 5, e colocar esse mesmo valor, só que negativo na função, tem que dar a mesma resposta. Ah, não entendi, professor. Bom, vamos escolher um número, qualquer pode ser, tá? Um valor positivo primeiro. F de 2, por exemplo. Poderia ser 3, 4, 5, qualquer número que você queira. Então, vamos calcular para essa função o valor de f de 2, amiguinho. Vamos lá? Olha só. F de 2 é colocar 2 no lugar do x. 2 na quarta mais 3 vezes 2 elevado ao quadrado, né? 2 na quarta é 16, então f de 2 é igual a 16. 2 ao quadrado é 4, né? Primeiro tem que fazer o 2 ao quadrado, depois multiplicar pelo 3. 16 mais 12, não é isso? Então o f de 2 deu 28. Agora, amiguinho, que nós calculamos o f de 2, o 2 é um valor positivo. Vamos calcular o f de menos 2. Substituindo o menos 2 ali no lugar do x, né? Então vai ficar menos 2 elevado na quarta, mais 3 vezes o menos 2 elevado ao quadrado. Perceba, amiguinho, que o f de menos 2 deu. Menos 2 na quarta também é mais 16, porque o expoente é par, né? E menos 2 ao quadrado também é 4 positivo, vezes 3, 12. Então 16 mais 12, que também vai ser igual a 28. Então, amiguinho, quando eu fiz o f de 2 para essa função e quando eu fiz o f de menos 2, pode perceber, deu a mesma resposta com o mesmo sinal, os dois valores iguaizinhos. Então, essa função aqui, ó, ela pode ser classificada como par. Então, sempre que eu fizer o f de 5 e o f de menos 5 e der a mesma resposta, né, significa que f de x é igual a f de menos x. Certo, amiguinho? Nesse caso. E aí a função pode ser classificada como sendo par. Uma função par é uma função com esse perfil. Ah, professor, por que ela tem esse nome, função par? Pois é, uma dica para você é o seguinte. Observa os expoentes do x. 4 e 2. São expoentes pares. O coeficiente aqui que multiplica o x não quer dizer nada. Mas os expoentes são todos pares, né? Então, por isso ela tem esse nome, tá, amiguinho? Função par. Então, a função par, uma função polinomial no caso, né? É uma função que tem os expoentes pares. Se você tem dúvidas sobre funções polinomiais, dê uma assistidazinha na aula de polinômios, tá, amiguinho? Perfeito? Bom, agora vamos ver a função ímpar. Uma função é classificada como ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. Aí o pessoal confunde, né? Ah, professor, não entendi. Ó, é bem parecida com essa aqui, tá? É bem parecida com essa aqui, só que tem esse menos aqui na frente, ó. Ah, o que quer dizer isso, professor? Ela vai ser ímpar assim, ó. Se esse valor aqui, por exemplo, der 28, esse aqui teria que dar menos 28. Quando esse valor der o sinal trocado com esse aqui, ó. Simples assim. Deu o mesmo número, mas esse é positivo e esse é negativo. Então ela pode ser classificada como ímpar. Um exemplo de uma função ímpar é essa aqui, ó. X ao cubo menos 2x. Vamos ver um exemplo, amiguinho? Vamos pegar um valor aí. A gente já usou o 2, vamos usar outro número, vamos usar o 4 agora. Pode ser o 3, o 5, qualquer valor. Vamos fazer o f de 4 para você ver o que acontece aqui. Olha lá. F de 4 é igual a 4 elevado ao cubo menos 2 vezes 4. Bom, 4 elevado ao cubo, amiguinho, é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. 2 vezes 4 é 8. 64 menos 8 dá 56. Esse é o valor do meu f de 4. Agora eu vou fazer o f de menos 4. Olha só. Colocando menos 4 no lugar do x. Então, menos 4 ao cubo
menos 2 vezes menos 4. Olha o que vai acontecer, amiguinho. Menos 4 elevado ao cubo é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Dá menos 64, né? Menos 64. Menos vezes menos dá mais 8. Ou seja, menos 56. Não é isso? Então, ó, esse valor deu mais 56 e esse deu menos 56. E por isso, essa função é classificada como sendo ímpar. Qualquer número que eu pegue, 7, 8, não importa. Esse valor vai dar positivo e esse outro aqui vai dar o mesmo número, só que com o sinal trocado. Por que será que essa função é classificada como ímpar? De onde que vem esse nome, né, amiguinho? Pois é, também dos expoentes do x. Qual é o expoente do x aqui? É 3. E esse outro não aparece nada, quer dizer que é 1. Então, os expoentes do x são ímpares. Por isso que ela recebe esse nome, função ímpar. Né, amiguinho? Bom, função par, então, f de x igual a f de menos x. Função ímpar, f de menos x igual a menos f de x. Dois valores iguais significam função par. Um valor positivo e o outro negativo significa uma função ímpar. E a última coisa, se ocorrer numa função, né, de nós tivermos expoentes pares misturados com expoentes ímpares, tipo x ao quadrado mais 5x ao cubo, tem par e ímpar ao mesmo tempo, né? A função vai acabar sendo sem paridade, porque uma função pode não ser par e nem ímpar. Aí ela é classificada como sem paridade. Ah, professor, como é que eu percebo? Vamos supor que aqui tivesse dado 28 e aqui tivesse dado 15. Dois valores diferentes, né? Sem ser com o sinal trocado. Aí seria uma função sem paridade. Nós já vamos ver alguns exemplos de cada tipo adiante, tá? Classifique as funções abaixo em par, P, ímpar, I ou sem paridade, SP. Vamos lá, amiguinho? Então, bom, primeira função. 2x ao quadrado menos 5, né? Alternativa A. Bom, escolhemos um valor aqui, ó. Pode ser o 3, por exemplo. Poderia ser outro número. Vamos calcular o f de 3, amiguinho. Colocando o 3 ali no lugar do x, tá? Então, o f de 3 passa a ser o quê? 2 vezes o 3 ao quadrado menos 5. Não é isso? O 3 ao quadrado é 9. Então, f de 3 ficou sendo 2 vezes 9, que é 18. Menos 5. 18 menos 5 é quanto? 13. O f de 3 deu 13. Agora vamos pegar um valor negativo, né? O 3 só que negativo. Ó, menos 3. Tem que ser o mesmo número aqui, só que negativo. 2 vezes menos 3 ao quadrado menos 5. Menos 3 ao quadrado também é 9 positivo, porque o expoente é par. Então o f de menos 3 ficou sendo 18 menos 5, que também é 13. Ó, amiguinho, aqui os dois valores fecharam o mesmo número, né? Isso quer dizer que a função é o quê? A função é classificada como par. Se eu pegar qualquer outro número, isso vai acontecer. E eu consigo perceber também, porque eu tenho x ao quadrado, eu tenho apenas expoente par ali, né? Então a função é par. Ah, e esse menos 5? É como se fosse menos 5x na zero. E zero também é par, tá? Então, amiguinho, essa aí é par. Ó, essa segunda, eu tenho expoente 3 para o x, expoente 1. Ela vai acabar sendo ímpar. Podemos perceber agora, ó, alternativa B. Né? Vamos calcular aí, deixa eu ver, o valor de f de 2, para não ficar um número muito grande, né? F de 2 vai ser o quê? 2 vezes o 2 elevado ao cubo, menos 3 vezes o 2. Então, vamos lá? 2 ao cubo é 8, né? Vezes 2 é 16. 16 menos 6, quanto que é isso? 10. Se o outro valor, o f de menos 2, der menos 10, ela é ímpar. E vai dar. Quer ver uma coisa? Ó? F de menos 2 vai ser 2 vezes menos 2 ao cubo. Coloco menos 2 no lugar do x. Menos 3 vezes menos 2. Certo, amiguinho? Olha lá, ó. F de menos 2 vai. Menos 2 ao cubo é menos 8. Vezes 2 dá menos 16. Menos vezes menos, mais. E menos 16 mais 6 é menos 10. Percebeu? Esse deu 10 e esse deu menos 10. Então, fechou o mesmo valor, só que com o sinal trocado. Esta função é classificada como ímpar. Bom, agora a alternativa C. F de x igual a 2x ao cubo mais x quadrado. Eu tenho o expoente ímpar e aqui eu tenho o expoente par. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá, amiguinho. Alternativa C. Vamos escolher um valor aí. Bom, pode ser o 2 também, para não ficar uma conta muito grande, né? Então vamos lá, ó. F de 2 é igual a
2 vezes o 2 elevado ao cubo mais o 2 elevado ao quadrado. 2 ao cubo é 8, né? Então f de 2 vai ser 2 vezes 8 é 16, 2 ao quadrado é 4, 16 mais 4 é 20. Agora vamos calcular o f de menos 2. Se der 20, ela é par. Se der menos 20, ela é ímpar, né? Então, olha lá. 2 vezes menos 2 ao cubo mais menos 2 ao quadrado. Então, f de menos 2 ao cubo é menos 8, não é verdade? O expoente é ímpar, fica negativo. Vezes 2 dá menos 16. E menos 2 ao quadrado é mais 4. E menos 16 mais 4 é quanto? Menos 12. Ó, amiguinho, esse valor deu 20 e esse aqui não deu 20 nem deu menos 20, deu menos 12, não tem nada a ver com aquele. Tá vendo? Então essa é uma função sem paridade. Então nós podemos perceber que para funções polinomiais, quando nós tivermos apenas expoentes pares, ela é par. Apenas expoentes ímpares, ela é ímpar. Expoentes ímpares misturados com expoentes pares, ela é sem paridade. Isso acontece. Vamos analisar a alternativa D. 10 sobre x. Vamos lá? Um pouquinho diferente essa, né? Foge do nosso padrão aí. Bom, vamos calcular o valor de f de 5. Pode ser? Porque 5, 10 dividido por 5 dá um número bonitinho, né? Então vamos lá, amiguinho? F de 5. Podia ser outro número, tá? Então ficou 10 sobre 5, né? Coloca 5 ali no lugar do x. Isso dá 2. Agora vamos calcular o f de menos 5. Aí ficou 10 dividido por menos 5. Mais dividido por menos dá menos. Olha só, amiguinho, menos 2. O que aconteceu? Um valor positivo, outro valor negativo. O mesmo número, só com o sinal trocado. O que quer dizer isso? Função ímpar. Não é isso? Bom, amiguinho, agora vamos fazer as duas últimas. Agora a alternativa E. F de x igual a 20 sobre x ao quadrado. Ô, amiguinho, vamos pegar o valor, deixa eu ver aqui, valor 2, pode ser? 2 ao quadrado é 4, daí 20 dividido por 4 vai dar 5. 2 é legal porque dá número bonitinho, né? Não tem problema ser outro número, tá? Então, lá, alternativa E. Vamos ver o que vai acontecer na E. Vamos pegar o valor 2, então. F de 2 é igual a 20 dividido por 2 ao quadrado. Então, F de 2 vai ser 20 dividido por 4, que é 5. Agora vamos fazer o f de menos 2. Vamos lá. 20 dividido por menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado também é 4, amiguinho. 20 dividido por 4, que também é 5. Deu o mesmo valor, né? O mesmo sinal, tudo igualzinho, não é isso? Então o que essa função é? Ela é par. Dá para ver porque o expoente é par, né? E a f é uma função exponencial, 2 elevado na x. Será que ela é par? Será que ela é ímpar? Ela é diferente. Essa conceituação de função par e ímpar também aplica-se para as exponenciais, logarítmicas, né? Se dependendo da situação ocorrer, isso aqui, ó, ela pode ser par, pode ser ímpar. As trigonométricas também entram. Todas as funções podem ser classificadas dessa forma, par, ímpar ou sem paridade, tá? Vamos lá então, amiguinho. 2 na x. Olha, escolhendo um valor, pode ser o, sei lá, o 3, né? Ó, o f de 3, vamos ver. 2 elevado ao cubo. Quanto que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Agora nós vamos fazer o f de menos 3, não é verdade? 2 elevado na menos 3. Se você tem dúvida em quanto que é 2 na menos 3, vai lá na aulinha de potenciação e assista, tá? 2 na menos 3, embaixo desse 2 na menos 3 não aparece, mas tem o número 1. Quando o expoente é negativo, você inverte a fração. E aí ele fica positivo, ou seja, 1 sobre 2 na 3, não é isso? Que é 1/8. Esse deu 8 e esse deu 1/8. O que ela é então? Ela não é par e nem é ímpar, né? Para ser par teria que dar o mesmo número, e não é o mesmo número. Para ser ímpar teria que dar 8 aqui e menos 8 aqui. Também não aconteceu isso. Então ela é o quê? Sem paridade. Essa função exponencial aí é sem paridade. Certo, amiguinho? Agora nós vamos falar sobre uma característica muito importante das funções pares e também das funções ímpares. Observa, amiguinho, é a respeito do gráfico dessas funções que eu estou falando, tá? Ó, o gráfico de uma função par
possui simetria em relação ao eixo Y. Aí você vai dizer, mas o que é isso, professor? Simetria em relação ao eixo Y? Pois é, observa, amiguinho, se eu fizer um corte aqui, ó, em cima do eixo Y, você consegue perceber que nós temos dois lados com o mesmo desenho, dois lados iguaizinhos, dois lados simétricos. Então, se eu fizer um corte aqui em cima do Y e sobrarem dois lados iguais, é porque essa função é simétrica em relação ao eixo Y. Todas as funções pares são assim, com esse perfil. Ah, por que isso acontece, professor? Esse gráfico que você está vendo aqui é o gráfico da função f de x igual a x quadrado. É uma função de segundo grau. Isso é bem explicado na aula de funções de segundo grau, tá? É o gráfico dela. Observa aqui, ó, amiguinho. Por que essa função é par? Se eu fizer o f de 2, por exemplo, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, se eu fizer o f de 2 aqui, ó, eu vou encontrar como resposta o valor 4. E se eu fizer o f de menos 2, amiguinho, colocando menos 2 ao quadrado, eu também vou encontrar o valor 4. Então, ó, o f de 2 desse lado dá 4. E desse lado o f de menos 2 também dá 4. Percebeu, amiguinho? Então, geram pontos simétricos em relação ao eixo y. Todos os pontos são assim. Então, essa é a característica de uma função par. Já uma função ímpar, ó, o gráfico possui simetria em relação à origem. Aí você vai dizer, o que é simetria em relação à origem, professor? Vou te explicar agora, amiguinho. Ó, f de x igual a x ao cubo é um exemplo de uma função ímpar. O gráfico dela é assim, ó, né? Aproximadamente essa é a ideia. Bom, quando eu tenho uma função ímpar, por exemplo, se eu fizer o f de 2, né, aqui, vai dar 8. 2 ao cubo dá 8. Então, f de 2... eu vou ter o valor 8 aqui em cima. E se eu fizer o f de menos 2, aqui ó, eu vou ter o valor menos 8 aqui para baixo. São pontos que possuem simetria em relação à origem. Aí você vai dizer, mas como é que eu consigo identificar essa simetria? Como é que eu consigo olhar para um gráfico e perceber que ele é simétrico em relação à origem? Que a função é ímpar. Você usa uma técnica, amiguinho. Ó. Imagina que eu colocasse uma taxinha aqui, ó, preguinho, né? Daí essa parte de baixo ficou solta. Imaginou isso, ó? Essa curvinha de baixo aqui ficou solta. Aí eu vou dobrando ela. Eu giro ela 180 graus. Ela encaixa em cima da outra, amiguinho. Encaixa, né? Eu vou fazer isso aos pouquinhos para você ter noção do que eu estou falando. Ó, eu pego esse pedaço de baixo, ó, amiguinho. Eu vou girar aos poucos. E eu vou girando 180 graus, ó. Girei. Mais um pouquinho aqui, amiguinho, ó, ó. Vem aqui, mais um pouquinho. Veio aqui, mais um pouquinho, ó. Veio aqui. Ou seja, com esse pedaço de baixo, se eu girar 180 graus, ele acaba encaixando naquele pedacinho de cima. Eu giro em relação à origem, né? Então, a função é ímpar quando possui esse tipo de simetria. E a função é par quando possui esse tipo de simetria. Quando a função é sem paridade, não é par nem ímpar, não tem nenhuma dessas duas simetrias, tá? Os gráficos de algumas funções estão representados abaixo. Dessas funções, qual melhor se identifica como par, P, ímpar, I ou sem paridade, SP? Pois é, função par é aquela que é simétrica em relação ao eixo Y. Ô amiguinho, se eu fizer um corte aqui em cima do eixo Y, ficam duas partes iguais? Não, fica aqui um pedaço para cima e um pedaço aqui embaixo. Se eu fizer um corte em Y, esse pedaço fica para cima, esse fica para baixo, essa também não é simétrica em relação ao eixo Y. E essa? Se eu fizer um corte aqui em cima do eixo Y, ficam dois lados iguais, ó. Percebeu? Então a A é a melhor que se identifica como sendo uma função par, P. É ímpar, né, amiguinho? Para que seja ímpar, é necessário a simetria em relação à origem. Qual é a simétrica em relação à origem aqui? Bom, vamos ver o segundo caso, alternativa B. Eu quero saber o seguinte, se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, for girando ele aqui, ó, for girando ele, for girando, encaixa em cima do outro, se eu girar isso aqui 180 graus, vai encaixar um em cima do outro? Vai encaixar direitinho em cima do outro, né? Isso aqui é muito parecido com a função seno, tá? Da trigonometria, só que a função seno continua, claro, né?
Então, amiguinho, essa função aqui, ó, uma encaixa em cima da outra. Então ela melhor se assemelha a uma função ímpar. E essa é ímpar. E aqui, amiguinho, ó, se eu fizer aqui, tentar girar isso aqui, vai encaixar alguma coisa em cima de alguma coisa? Vai encaixar nada, né? Se eu girar 180 graus, em relação à origem, não vai adiantar nada. Então essa função aqui seria melhor classificada como sem paridade.